a meditação que vem da Palavra de Deus e, para tanto, quero convidá-la a localizar na sua Bíblia a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, entre os versículos 17 e o versículo 21. Você pode fazer a leitura acompanhando na tela do seu computador, da sua televisão ou do seu celular, porque o texto será projetado. Mas se você quiser, tiver em mãos a sua Bíblia, Bíblia de papel, como a minha aqui, você pode então também me acompanhar diretamente nessa leitura. Eu vou ler na tradução Revista e Atualizada e peço então que os irmãos me acompanhem nesta leitura. Romanos capítulo 5, dos versículos 17 ao 21. O texto da palavra de Deus diz assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, juízo para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós ainda estamos respirando os ares das comemorações pelos 503 anos da Reforma Protestante. E por isso eu gostaria de conversar um pouco mais com os irmãos sobre a graça como um tema fundamental da Reforma Protestante. Eu disse, na última vez que tive a oportunidade de dirigir a prédica à igreja, que a graça é um tema teológico tão rico que seria impossível esgotar numa simples abordagem de 15, 20 minutos. Então, todo o seu teor e toda a sua complexidade e profundidade. Então, hoje, quero continuar um pouquinho mais, quero falar um pouco mais sobre ela, até porque, como já disse também, em clima de reforma, há muito a ser descoberto e redescoberto a respeito da graça. E para isso, então hoje eu quero falar sobre a graça de um modo bem ilustrativo. Apesar da complexidade do texto, não é? Texto do apóstolo Paulo, carta dirigida aos Romanos, uma carta que possui uma essência doutrinária bastante densa. Eu quero então me dirigir aos irmãos e usar termos bem ilustrativos para que eu possa realmente esclarecer muito bem tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Afinal de contas, esse é o papel fundamental da prédica quando então ocupamos esse espaço dentro de um culto. Eu quero falar então sobre a graça de Deus sobre nós e os seus desdobramentos como verdadeiros presentes ofertados livremente por Deus a nós, seus amados. Eu creio que uma das coisas mais agradáveis desta vida é a experiência de ganhar um presente. Eu, particularmente, não conheço ninguém que não goste de ganhar presentes. E dar presentes é um símbolo importantíssimo, né, do nosso amor e da nossa estima pela pessoa a quem estamos oferecendo essa graça. Olha aí, já usei a palavra graça como um sinônimo de presente.
E é assim mesmo. Graça tem como sinônimo a palavra dom. E dom nada mais é do que um presente ofertado por amor e estima a uma pessoa. Nós presenteamos as pessoas em ocasiões especiais, ou até mesmo apenas como demonstração do nosso apreço por elas. E é assim também que Deus mostra a nós, seres humanos, aos seus filhos, os seus favores benditos, como presentes da graça, presentes que alegram o nosso coração, presentes que trazem vida, cor, alegria, comunhão, amizade e toda sorte de frutos benditos para o bem-estar da nossa alma. É claro que, por trás de tudo isso, há um conceito teológico fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo. Nós percebemos esta carga, como já disse, bastante densa, teologicamente falando, nos escritos do apóstolo Paulo, um grande teólogo do cristianismo. E Paulo define como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus aos seres humanos nada mais, nada menos do que a graça, através da qual Deus nos concede todos os bens necessários, bens materiais e mais ainda espirituais, que são imprescindíveis para a nossa existência e para a nossa salvação. Portanto, o dom da graça, ou a graça como um dom, é uma dádiva da parte de Deus, é um presente motivado única e exclusivamente pela misericórdia e pelo amor gratuito de Deus à humanidade. Algo que é movido pela iniciativa própria do Senhor, algumas vezes em resposta a algum pedido a ele dirigido, mas ainda assim, graça, ele é elencado dentro da compreensão humana como um favor que nós não merecemos. De fato, um favor imerecido pelo homem e é fruto da misericórdia e do amor divinos. Nesse texto que nós acabamos de ler, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós encontramos o apóstolo, então, descrevendo alguns maravilhosos presentes da graça de Deus que ele um dia recebeu. E ele conhece muito bem, então, o assunto sobre o qual ele está discorrendo, porque ele mesmo se considerava alguém privilegiado por ter recebido alguns presentes da graça, alguns bens, especialmente aqui de ordem espiritual ou espirituais da parte de Deus, que realmente agraciaram o seu coração e o transformaram numa nova criatura. E esses presentes, sobre os quais Paulo aqui discursa e conhece muito bem, eles ainda estão à disposição de quem quer que seja hoje, ainda hoje, para serem recebidos e para alegrar o coração do nome. Então, quero citar aqui, a partir deste texto, entre os versículos 17 e 21 desse capítulo 5 de Romanos, 3 presentes preciosos, vindos pela graça de Deus ao coração do homem, que tem o poder não apenas de trazer alegria, paz, transformação, mas tem o poder de mudar a história de vida de qualquer pessoa, e não apenas a história da vida, mas não da vida presente apenas, mas da vida eterna. Vamos lá? Eu quero então citar cada um deles aqui para que você se alegre nisso também. Quem sabe você começou esse culto com o seu coração tanto quanto abatido por alguma situação específica que lhe tenha sobrevindo durante a semana. Esse é o momento de se alegrar com os presentes da graça de Deus, com aquilo que você já conquistou em Cristo Jesus de graça, sem precisar pagar nada,
pelo simples ato de amor e misericórdia de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Se você por acaso ainda não vive esta ação transformadora do Espírito de Deus sobre o seu coração, esse é o momento para você refletir sobre isso, entender o quanto Deus deseja derramar sobre você esses presentes benditos e receber com o coração alegre, com o coração grato, com o coração feliz, tudo aquilo, toda a virtude e o dom celeste que Deus tem preparado para a sua vida também. E o primeiro presente da graça que Paulo destaca nesse texto, eu quero então destacar aqui, é a regeneração. Está lá no versículo 17. Através da misericórdia de Deus, através do amor de Deus, Deus derramou sobre aqueles que são seus uma nova vida. Ele nos gerou novamente, Ele regenerou para uma nova vida em Cristo Jesus. E essa é uma condição que, de fato, somente Deus pode conferir ao homem. Então veja que presente especial Deus tem nos dado. O presente, o dom, a graça da regeneração, de nos tornarmos novas criaturas. Ninguém pode oferecer esse presente. Por mais rico que seja, ninguém pode oferecer esse presente para quem quer que seja. Portanto, esse é um presente muito especial. Quando, pela fé, nós colocamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, dando-lhe toda a autoridade para reconstruí-la, Ele a faz completamente nova. Ele recria a nossa vida verdadeira através da sua graça. Através de um mover sobrenatural, o amor de Deus em ação, no mais profundo do nosso coração, num ato de misericórdia, então Deus traz o seu lavar regenerador à nossa alma. É como se de fato, e essa é uma expressão bíblica legítima, como se de fato você nascesse de novo para viver uma nova vida. Na verdade, a regeneração, meus irmãos, esse presente de Deus, é uma segunda chance. Tanto você que está caído, você que está quebrado, você que está dividido, você que sente que a sua vida está totalmente enrolada, se você se sente esfolado pela sua história, saiba que Deus tem um presente especial para você e que só Ele pode lhe dar. Você pode ser restaurado e transformado numa nova criatura, portanto, regenerado por Cristo Jesus. Porque quando Jesus entra em nossa vida, Ele promove uma transformação que envolve o ser humano por completo, a nossa natureza, a nossa vida e os nossos comportamentos. O que é que acontece? Na linguagem bíblica, você estava morto para Deus e Ele coloca vida nova na sua alma, vida espiritual, comunhão e intimidade com Ele. Portanto, isso é regeneração. No ato da regeneração, Deus transforma a visão que nós temos da vida e os nossos valores à luz da sabedoria celestial. Veja o que aconteceu para o próprio apóstolo Paulo, autor ou coautor desse texto, uma vez que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Paulo era um fariseu, ele se empenhava em perseguir os cristãos e tentar dizimar cristãos a fim de que o cristianismo fosse aplacado do mundo antigo. Mas de repente Paulo encontra-se com Cristo Jesus como obra da graça de Deus,
como um presente da graça de Deus. E ali, nesta visitação bendita, ele é transformado, ele é regenerado e torna-se um proeminente pregador do Evangelho. É assim que funciona. Quando você se encontra com Cristo, você é regenerado. Quando você se arrepende do seu passado pecaminoso, quando você abre o seu coração em plena confiança ao Senhor, quando você conclui que por si só você não conseguirá encontrar a vida plena e abundante que Deus criou para o ser humano, quando você chega à conclusão que ninguém pode oferecer a você algo que venha renovar a sua existência a não ser Deus, então esse é o momento da entrega. É o momento onde vícios e prisões espirituais são quebradas. E aí sim, uma nova natureza é criada em você, você é selado pelo Espírito Santo, a sua vida muda por completo pelo poder de Jesus. Mas isto só acontece se você estiver em Cristo Jesus, tornando-se um só com Ele em plena comunhão. Meus irmãos, isto é muito mais do que religião. Falar sobre graça não é falar sobre religião. Aliás, nem falar sobre reforma é falar sobre religião. Falar sobre reforma é falar de olhar para dentro de si e extrair do coração humano o que tem de melhor no seu relacionamento com Deus, de mudar as coisas que precisam ser mudadas para que o relacionamento do homem com o Senhor seja plenamente restaurado e banhado pela luz da graça divina. Portanto, é estar em Cristo, é viver pela fé, é viver e andar nele dia após dia. Que coisa maravilhosa! Isso é presente do amor e graça de Deus, que só recebe aquele que tem fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, unido com Ele na morte da cruz para a remissão dos nossos pecados e unido com Ele no poder da ressurreição, que traz vida poderosa, capaz de levantar um homem morto do túmulo depois de 3 dias. É nessa força, nesse poder e nessa vida é que realmente somos regenerados. Você quer esse presente? Eu tenho certeza que esse é um presente irrecusável e eu louvo a Deus porque um dia esse presente foi oferecido a mim que não merecia, como nenhum de nós merecemos, mas graciosamente o Senhor ofereceu a mim a oportunidade de ser regenerado e me tornar nova criatura. Eu recebi esse presente e eu guardo esse presente com muita alegria no meu coração. Faça você também o mesmo. O apóstolo Paulo também tinha esse mesmo sentimento e é uma alegria poder viver isso na presença do Senhor. Algo que também o apóstolo Paulo destaca aqui, um segundo presente da graça de Deus, é a dádiva da reconciliação com o Senhor. E reconciliação nada mais é do que um processo de restauração da nossa amizade com Deus. Você pode se perguntar, pastor, mas eu nunca fui inimigo de Deus. Você que pensa. Esse texto nos revela uma coisa que parece incrível, mas todo homem ou mulher nasce em pecado, é pecador e por ser pecador naturalmente torna-se inimigo de Deus. A Bíblia fala isso de uma maneira muito simples e clara e, aliás, fala isso em vários lugares. Quando nós pecamos, meus irmãos, nós trabalhamos contra Deus.
Aquele que vive em pecado naturalmente se opõe aos projetos de bondade que Deus tem preparado para o mundo. Aquele que vive em pecado é alguém que vive para promover o mal através de palavras e ações. Veja a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo de número 10 desse mesmo capítulo 5. Ele diz ali: quando éramos inimigos de Deus, ou seja, nós éramos sim inimigos de Deus. Portanto, o segundo grande presente da graça que Paulo destaca neste texto é que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, porque Deus é todo amor, ele não aceita que seus filhos, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, sejam seus inimigos. Você se conformaria de que o seu próprio filho fosse seu inimigo? Pois é, muito menos Deus se conforma. Por isso mesmo é que ele tomou as devidas providências para nos reconciliar com ele em Jesus Cristo. É muito simples de entender tudo isso, né? Você tem Deus qualitativamente distante do homem por ser santo, o homem pecador, então separados por uma barreira de pecados. Essa barreira precisa ser quebrada para que o homem volte a ter comunhão com o Senhor. Imagine que você está caminhando por um lugar desértico e há um grande abismo e você precisa chegar do outro lado e não tem nenhuma ponte para você chegar do outro lado. Aliás, essa é uma ilustração que antigamente aparecia em muitos folhetos evangelísticos que nós recebíamos aí pelas ruas da cidade. E é assim a caminhada do homem. O homem como que está caminhando por um deserto, mas para que ele possa alcançar, para que ele possa chegar à presença de Deus, ele tem um grande abismo. E esse é o abismo do pecado, que separa Deus santo do homem pecador. Então imagine, se você já viu uma dessas ilustrações, uma cruz sendo colocado como a ponte sobre esse abismo do pecado que leva o homem pecador até a presença de Deus, né? E não é o homem que coloca essa cruz para que ele atravesse. O caminho é inverso. Quem coloca a cruz, não é, sobre o abismo, vindo da parte de Deus para o homem, é o próprio Deus, porque se fosse ao contrário não seria graça, seria religião, esforço do homem em se religar a Deus. Mas não, na verdade a maneira correta de se conectar ou reconectar com Deus, de se reconciliar com Deus, é receber esse presente da graça, é contemplar o próprio Deus estendendo sobre este abismo de pecado que faz separação entre ele e a nossa presença pecaminosa no mundo através de uma ponte em forma de cruz. E ali então nós temos livre acesso a Deus. Pela cruz nós temos um novo e vivo caminho que nos leva então à presença de Deus. É assim que Deus mesmo então tomou as providências para a nossa reconciliação em Cristo Jesus. É no sangue de Cristo que os nossos pecados são lavados e nós somos reconciliados com Deus por sua infinita graça. E deste modo, cada um de nós que antes trabalhávamos contra os projetos de bondade de Deus, então agora reconciliados com Ele, passamos a ser embaixadores da reconciliação. Aliás, esse é um termo utilizado por Paulo mais do que uma vez em suas cartas, não é? Ele diz que os cristãos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, livres do pecado e da morte, agora tornam-se embaixadores, representantes do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores sobre a face da terra. Paulo tinha plena noção do seu papel como embaixador, porque ele havia passado de perseguidor a pregador
do Evangelho, e então ele sabia que depois deste processo de redenção e de reconciliação, de regeneração e reconciliação, agora ele dirigia-se ao povo na qualidade de um embaixador da reconciliação. Portanto, nós que podemos vislumbrar este presente da graça de Deus sobre nós, que é a reconciliação, devemos, sem perda de tempo, atravessar esse grande abismo, porque o Senhor está nos chamando para a reconciliação. E depois que você entender isso e viver a reconciliação, saiba que o Senhor derramará sobre você o ministério da reconciliação, que é a proclamação daquilo que Deus fez por nós através do seu amor às demais pessoas que porventura ainda não tenham enxergado esse caminho colocado de volta para Deus. Portanto, você sabe que a melhor decisão é a decisão por se reconciliar com Deus. Tudo isso constrangido pelo seu grande amor que nos leva à amizade verdadeira com Deus e à reconciliação. E agora eu falo aqui do último presente da graça citado por Paulo neste texto. Lá no versículo 21, Paulo fala sobre a redenção como um grande presente do Senhor dedicado a cada um de nós. E muitas pessoas simplesmente não sabem o que significa redenção. Muitos acabam encontrando um significado para essa palavra como algo mental, algo natural e consequente à interpretação de outras palavras parecidas com essa. Mas na raiz bíblica, ou na acepção bíblica deste termo, muitos não conhecem a riqueza que ele traz em si. Mas ele certamente é um grande presente. Isso porque a Bíblia nos afirma que o pecado ele traz uma consequência natural. Aliás, o apóstolo Paulo discorre sobre esse tema de um modo magistral. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo fala que o salário, fala que a consequência, portanto, de se viver em pecado, de estar em pecado, de conduzir a nossa vida através da nossa natureza pecaminosa, inveterada, então a consequência disso é a morte. E o presente da graça de Deus que traz solução para essa morte eterna na presença do Senhor é justamente a libertação do seu poder destruidor, que vem pela condenação oriunda do pecado. Então veja, o pecado é realmente um problema muito sério porque ele gera a morte. Nós nos tornamos escravos do pecado. E a única maneira de nós escaparmos disso como seres humanos é na mesma proporção que o Senhor resolva então vir ao nosso encontro e nos libertar, quebrar as nossas algemas, quebrar os grilhões que nos prendem a uma natureza pecaminosa. E aí então Deus prova mais uma vez o seu grande amor para conosco, quando então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo é oferecido em nosso lugar, pagando uma penalidade que não era dele, porque Jesus não era escravo do pecado. Jesus, na verdade, muito embora morresse a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, como diz uma canção muito bonita do cristianismo, de fato, Jesus Cristo, ele não precisava vir ao mundo para salvar o pecador. Ele fez isso por amor, pela graça, de graça.
sem cobrar nada de ninguém, sem exigir de quem quer que seja coisa alguma, simplesmente por amor e misericórdia, Jesus esvazia-se a si mesmo, como diz também o apóstolo Paulo em Filipenses, toma a forma de homem, a forma de servo, vai até a morte, morte de cruz, nos representando diante de Deus, pagando então uma penalidade que nos dizia respeito e não exatamente a Ele, para que uma vez esse sacrifício aceito por Deus, nós pudéssemos em Cristo, unidos a Ele, encontrarmos o perdão dos nossos pecados e assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, encontrarmos uma vida nova. A cruz de Jesus, eu falo isso incansavelmente, não era dele, era minha. Porque lá ele experimentou o salário, uma consequência de pecado que era minha, não era dele. Mas ele fez tudo isso por amor. Isso é redenção, é libertação. Mas não uma libertação do nada. É uma libertação pagando um preço muito caro. E ao final, aquele que liberta, paga um preço, ele assume a responsabilidade de nos guardar. Agora, guardar a alma que ele redimiu. Então, aquele que não tinha pecado, recebeu a condenação pelo meu pecado. Ele trocou de lugar comigo. Ele trouxe as chaves da morte e do inferno consigo, para que ali ele fosse trancado e jamais nos incomodasse novamente. Por isso, esse é um grande presente da graça, para que eu realmente pudesse receber aquilo que por mim mesmo eu jamais conseguiria alcançar. Esse é um presente eterno e é um presente poderoso. Eu quero concluir essa meditação, como eu disse, mais uma vez, falando mais um pouquinho da graça. Que assunto vasto e rico, não é? Mas algo que realmente vem ao nosso encontro nessa manhã para alegrar o nosso coração. Lembrar que Jesus um dia nos regenerou, nos dando uma vida nova. Somos gerados de novo, somos feitos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você, que hoje talvez tenha começado esse culto cabisbaixo, triste com alguma coisa, saiba que Deus te ama, saiba que Deus o regenerou por amor, de graça. Esse é um grande presente que dinheiro nenhum no mundo pode pagar, portanto você é um felizardo, você realmente é alguém que fora alvo do amor e da misericórdia de Deus, algo que lhe foi dado como prova de muita estima, amor e compaixão. Portanto, alegre-se no Senhor. Você realmente foi regenerado por Ele. Alegre-se no Senhor, porque Deus quer ser seu amigo. O Senhor o regenerou para que você fosse reconciliado com Ele e andasse em plena amizade. Sabe, quando eu falo sobre reconciliação com Deus, quando eu falo de recuperação da amizade com Deus, sabe qual é a primeira imagem que vem na minha mente? A imagem do Gênesis, que diz que Deus, após ter criado o mundo, ter criado Adão, Deus se encontrava com Adão no jardim pela viração do dia. Eu fico imaginando como era aquele encontro, como era aquele diálogo, a troca de experiências, o sorriso de um pai amoroso, o sorriso de um pai que talvez no final do dia chegava para o seu filho e dizia o seguinte: e aí, meu filho, o que é que você fez hoje durante o dia? O que é que você descobriu nessa imensidão maravilhosa e perfeita que eu criei para você? Quais foram as tuas descobertas? O que você tem aprendido com isso? Quando eu penso nessa palavra reconciliação, essa imagem é uma imagem muito viva que vem à minha mente.
e ao meu coração. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco, esse tipo de relacionamento que Ele quer recobrar através do ato de nos regenerar. E tudo isso sustentado pelo ato da redenção, da entrega de Cristo Jesus para nos libertar, pagando um preço pela nossa vida e nos guardando para a vida eterna. Eu encerro por aqui. Quero deixar essa palavra de muita alegria, essa palavra de muita satisfação, lembrar que realmente somos alvos da estima do Senhor, dos seus cuidados, do seu carinho, do seu amor e da sua misericórdia. Entre os inúmeros presentes que nós recebemos de Deus durante o dia, a cada instante da nossa vida, a cada segundo, a cada oportunidade de respirarmos o oxigênio que Deus criou para nós com tanta perfeição, já estamos recebendo um presente da graça de Deus. Graça comum que é derramada sobre todos os seres humanos indistintamente, e graça eficaz que é derramada sobre aqueles que Deus realmente ama e transforma para a vida eterna. De fato, nós temos muito a agradecer a Deus, a nos alegrar, principalmente até mesmo nessa oportunidade que temos de abrir as Sagradas Escrituras e ali encontrar esse grande tesouro que muitas vezes fica escondido das pessoas, mas é bom redescobri-lo, não é? Essa é a proposta da reforma, redescobri-lo e aplicá-lo à nossa existência, trazendo a cada um de nós alegria, segurança, paz para uma jornada feliz, firme e grata na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui sempre agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele mesmo com falhas e com
que eu possa viver.